Hoje, dia 27 de junho de 2025, eu leio o Salmo 42, versículo 8, onde diz: grita, um abismo a outro abismo, com o fragor das tuas cascatas, vagas, todas as tuas ondas passando sobre mim. Salmo 42, versículo 8. Um abismo chama outro abismo. Daqui a pouquinho eu vou para esse texto. Por esses dias o mundo viu uma guerra de 12 dias de Israel contra o Irã, a antiga Pérsia, e o Irã contra Israel. E no final das contas, Donald Trump entrou na guerra do lado de Israel, aliado de Israel, né? Trump significa tambor, né? Ou é aquele barulho do jogo de baralho, né? Trufo. Embora nos Estados Unidos ele já é chamado, apelidado de taco. Ele põe tarifas, começa a tomar decisões, mas depois arrega, né? Volta atrás, né? As características dele, né? Bem valentão, né? Quer ser bem valentão, mas valentão contra o Irã, valentão contra o Iêmen, valentão contra a Somália, né? Mas contra a Rússia não, e nem contra a Coreia do Norte, e nem contra a China, né? Esses países não são cachorros mortos, né? A Rússia não é cachorro morto, a Coreia do Norte não é cachorro morto e nem a China, né? São países que têm bombas atômicas, né? Não é só usinas nucleares para enriquecer urânio. Já alcançaram as bombas atômicas, né? Então o mundo está nessa situação. O dilema de ver o Israel hoje, do Likud e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a religião do judaísmo, o islamismo, né, no Oriente Médio, porque são 22 países islâmicos, mais ou menos 400 milhões de muçulmanos versus contra uns 9 milhões, 10 milhões de judeus em Israel, né? A diferença é grande, né? Mas tanto o judaísmo mata, o islamismo mata, e sem sombra de dúvida nenhuma, os cristãos matam, o cristianismo matam. São religiões que derramam muito sangue, né? Cujos líderes têm sangue em suas mãos. Agora, quando vemos Israel hoje, Benjamin Netanyahu, quando vemos o Irã hoje, do Eli Khamenei, o Ayatollah, Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel. E quando vemos os Estados Unidos da América do Norte, do presidente Donald Trump, vemos que uma síndrome
está em Benjamin Netanyahu, uma síndrome está em Donald Trump e uma síndrome está em Eli Khamenei, ou seja, esses três líderes, eles acham que são messias, salvadores do mundo, dos seus países, de suas regiões, né? Benjamin Netanyahu está tentando criar o grande Israel, né? Parece-me que dessa vez os acordos de Abraão, que tem aí uns 4 países, né? Emirados Árabes Unidos, acho que o Bahrein, vai aumentar, né? Está caminhando para isso. Outdoor, placas, né, cartazes já estão em Israel, né? Lá fala-se aliança de Abraão, mas é os acordos de Abraão, né? Que quer dizer a normalização. Por exemplo, Israel tem um acordo de paz com o Egito, né? Por causa da guerra dos 6 dias, né? Ou a guerra do Yom Kippur, né? Porque Israel tomou a península do Sinai, as colinas de Golã. Nas colinas de Golã está o Monte Hermon, que é o monte da Transfiguração, onde Yehoshua estava ali com Kefa, que você chama de Pedro, e Jacob, que você chama de Tiago, e Yehoanan, que você chama de João, e apareceram ali 2 profetas para falar com ele, profeta Moshe e profeta Eliahu, Moisés e Elias. Esse Monte Hermon é nas colinas de Golã, que pertence à Síria, hoje do Ahmed al-Shara, que até o mês de dezembro era um terrorista que os Estados Unidos pagava 10 milhões pela cabeça dele, porque era um braço da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, essa organização terrorista que derrubou as 2 torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, né? 11 de setembro de 2001. Então ele criou o HTS, né? Um grupo terrorista, tipo Estado Islâmico, ISIS, Daesh. Um grupo jihadista. Jihad é a guerra santa no Islã, né? Porém, Donald Trump suspendeu as sanções. Está admirado com o Ahmed al-Shara, presidente interino da Síria, né? Também cancelou a recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça, né? E autorizou ele formar um exército na Síria com pessoas da Jihad, do Estado Islâmico, Al-Qaeda. Esses jihadistas estão a formar o exército sírio, e há uma grande expectativa dos acordos de Abraão entrar a Síria do Ahmed al-Shara, entrar o Líbano e mais países. Não se sabe se é agora que a Arábia Saudita do MBS Mohammed bin Salman vai entrar, né? Mas o que é a normalização, né? Vou dar só um exemplo, né? Os judeus, o povo de Israel, vai tirar férias em Dubai, nos Emirados Árabes, mas não vai tirar férias no Egito, né? Porque o Egito é mais radical, a Irmandade Muçulmana, né? De onde nasce esses grupos jihadistas, né? Então lá no Egito é mais perigoso. Mas se normalizar, aí pode tirar férias, fazer negócio,
São 400 milhões de árabes ali, em 22 países contra Israel. Os acordos de Abraão tentam colocar na consciência de árabes e judeus que Abraão é o pai de Ismael, de onde vem os sunitas, né, os árabes, e que Abraão também é o pai de Isaac, né? De Isaac vem Jacó, e as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? Então, quando Abraão morreu, lá no enterro de Abraão estava Isaac e estava Ismael, né? E você sabe que na morte é a despedida, é o funeral, então se aproxima-se, né? Embora sobre Ismael pesa a palavra, né? É um jumento indominável, bravo. A mão dele do mundo árabe será contra todos e todos serão contra o mundo árabe, né? No caso, hoje o mundo árabe assume o Alcorão e tem sua religião própria, o Islã, e o Monte do Templo em Jerusalém está sob o controle das mesquitas, as mesquitas esplanadas, as mesquitas de Al-Aqsa, Domo dos Espíritos, Domo da Rocha. Outro dia eu vi um canal que prega o Alcorão e o Benjamin Netanyahu estava debaixo da mesquita de Al-Aqsa, em um túnel. Israel já tem um túnel debaixo da mesquita do Monte do Templo, gente. E por que tem? Porque dizem que é para efeito de arqueologia, para fazer pesquisa, descoberta, debaixo do Monte do Templo. E os islamitas, os muçulmanos, estavam horrorizados, né? Mas veja onde Israel chegou. O túnel é grande. Não é igual aqueles túnelzinhos lá do Hamas em Gaza, né? Um túnel grande mesmo. E o Benjamin Netanyahu tem vídeo aí no YouTube sobre isso, com o maior prazer mostrando onde é que ele estava, né? E o tamanho do túnel, né? Debaixo da mesquita de Al-Aqsa, né? Porque Benjamin Netanyahu ele se vê como um salvador, né? Politicamente ele está morto, né? Porque ele está respondendo por 3 processos de corrupção, né? E se nada mudar, irá para a cadeia, embora ele já é um condenado pelo Tribunal Internacional de Haia por crimes de guerra, né? Como Vladimir Putin da Rússia também está condenado por crimes de guerra, né? Ele não virá ao Brasil aqui, vai haver o encontro do BRICS, né? Parece que o chinês lá, o Xi Jinping, também não virá, né? Vai ter uma reunião do BRICS aqui no Brasil. Se o Vladimir Putin vier, ao pisar no solo do Brasil, precisa ser algemado, preso e capturado, preso e enviado para a Holanda, né? Para o Tribunal Internacional de Haia. Não vai correr o risco, né? Benjamin Netanyahu também, se entrar num país que faz parte do Pacto de Roma, né? Associados ao Tribunal de Haia, também vai preso, né? Donald Trump pediu para a Justiça de Israel cancelar os processos contra Benjamin Netanyahu, né? Quer que cancele, anule, né? Porque Donald Trump também era para estar atrás das grades. Se ele não ganha a eleição nos Estados Unidos, ele estaria preso, né? Porque também contra ele vinha aqueles processos como os trumpistas, acho que 6 de janeiro,
2020, né, em 21, invadiram o Capitólio, que seria o Senado e a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e lá houve morte. Primeira coisa que Donald Trump fez foi dar uma canetada e dar um indulto, perdoar. E todo mundo saiu da cadeia. Né? Não sei se foi uns 1.700. Tinha gente ali com 22 anos de cadeia. Né? E lá morreu gente no Capitólio. Sem falar os processos de abuso sexual que ele tem. Como ele concorreu, ganhou imunidade. Né? Foi condenado. Teve um que ele... Em 32 processos ele foi condenado, mas o juiz não pôde dar a sentença porque ele virou presidente dos Estados Unidos. Você vai ter que esperar terminar o mandato dele para sentenciar, né? A política é podre. A política é podre. O Eli Khamenei, atolado do Irã, está lá há mais de 40 anos no poder, acho que desde 79, depois da Revolução Islâmica no Irã, né? Lá era monarquia. A monarquia caiu, Eli Khamenei está no poder. E o Islã espera um Mahdi, né? O cristianismo de Donald Trump, parece que ele é presbiteriano. Os cristãos esperam Jesus. E o judaísmo espera Mashiach. Mas o Mashiach verdadeiro já veio, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Vai voltar mais para Israel no Armagedon. Para as nações, os gentios, a noiva da palavra original. E muitos dormem no pó da terra, né? Desde os 12 apóstolos, desde Paulo, pregando as nações, virá nos ares. Essa é a segunda vinda, né? O arrebatamento. Mas não é para judeus, não é para Israel. É para a noiva da palavra original, Apocalipse 3, versículo 10, como guardaste a palavra, a minha palavra, da minha paciência, também te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, todos que moram sobre a terra, é a grande tribulação. E Jeová, Deus, não destinou-nos para a ira. Então, essa noiva gentílica, ela vai escapar da grande tribulação, gente. Ela escapará da grande tribulação, talvez vivos, como eu acredito, pouquíssimos. Porém, os que morreram no Mashiach e dormem, seus corpos no pó da terra, são milhões, né? E o rapto, ele é composto de kadosh, santos, santas ressuscitadas, e santos e santas kadoshs vivos. Embora os vivos é uma minoria, mas os ressuscitados é milhões, né? Forma noiva, como Yosef no Egito, a Zenat Paniah tinha casado com uma mulher lá no Egito, né? Sua esposa era gentílica das nações, né? Estava no palácio. Quando Yosef vai se revelar aos seus 11 irmãos, ainda mandou chamar o Benjamim. Esse Benjamim é um tipo dos 144 mil, né? Agora mesmo alguém me escreveu no YouTube questionando, né? Porque eu preguei que esses 144 mil, como diz o Apocalipse, são virgens, né? São puros. Na linguagem de hoje a Bíblia diz assim, Apocalipse 14, 4. Alguém estava questionando, dizendo, não, esse não se contaminar aí com mulheres, significa que eles não tiveram nada a ver com religiões, né? Quanto que eu preguei que eles não fizeram relações sexuais com mulheres nenhuma, né? Eram os que, olha o que a Bíblia diz, eram os que se conservaram puros. Na Bíblia de Jerusalém fala virgens. Outras versões da Bíblia fala castos. E diz aqui,
porque não havia tido relações com mulheres. Não fizeram sexo, gente. Quem é a noiva? Quem é a esposa? A de Yosef, Ben Yosef, que é um tipo do Mashiach, porque na primeira vinda do Mashiach, ele veio como Ben, no hebraico a palavra Ben quer dizer filho. Ben Yosef. A primeira vinda, Mashiach era Ben Yosef. Vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, Mashiach foi vendido por 30 moedas de prata. Seus irmãos o odiavam sem motivo, porque Mashiach era espiritual. Os 11 irmãos, os irmãos de Jacó lá, os 10 lá, né, que o Benjamim vem, né? Benjamim era menor, né? O mais pequeno. Tinham ódio de José, porque José tinha sonhos, e os sonhos de Yosef se cumpriam. Né? Eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi 11 estrelas curvando-se diante de mim. Qualquer um entenderia esse sonho. Qualquer um entenderia esse sonho. Seus irmãos entenderam. Yosef, que era sonhador e interpretava sonho, não precisou nem interpretar. Seus irmãos entenderam que Yosef estaria acima dos seus irmãos, da sua família. E a Bíblia não diz que quando houve fome na terra, porque Yosef, você sabe quantos anos José ficou na prisão lá? Parece que mais de 13 anos. Não é fácil não, gente. Puro, inocente, evitou ir para a cama. A mulher do Potifar convidando ele para ir para a cama. No caso ali, ela estaria cometendo adultério, né? Porque ela era casada. Mulher casada, quando vai fazer sexo com outro homem que não é seu marido, é adultério. Quando é mulher solteira, é prostituição, fornicação. E Yosef disse: eu não vou pecar contra meu Deus. E saiu correndo, né? Um abismo chama outro abismo. Yosef fugiu do abismo. A mulher do Potifar era um abismo. Agora eu vou falar um pouquinho dessa brasileira que morreu num abismo, num vulcão lá na Indonésia, né? Yosef fugiu do abismo. Não pecarei contra Jeová, meu Deus. Eu não estou lá em Canaã com meu pai Jacob, com os meus irmãos, com minha família de Israel. Eu estou aqui no Egito, mas mesmo estando no Egito, um abismo chama outro abismo, puxa para outro abismo. Eu não vou pecar, porque você faz o primeiro pecado, do primeiro pecado vem o segundo pecado, do segundo pecado vem o terceiro pecado, daqui a pouco é 100 pecados, 1000 pecados, 10.000 pecados. Talvez se você não tivesse feito o primeiro pecado, não tivesse praticado o primeiro adultério, a primeira prostituição, não tivesse tomado o primeiro gole de álcool, bebida alcoólica, não tivesse fumado o primeiro cigarro, primeira maconha, tivesse cheirado o primeiro pó, cocaína, você estaria livre do abismo que você desceu hoje, homem e mulher. São tantos abismos na terra, gente. E Yosef fugiu do abismo. Era o sexo, era o prazer sexual, mas era adultério. Se era adultério, era pecado. O salário do pecado é a morte, é o abismo. Veja onde Yosef vai chegar, depois ele vai ter esposa. Zenat Paniá vai ter esposa. Depois o Criador vai levantar ele para ser o governador do Egito. Nada de abismo na vida dele, porque ele fugiu do abismo. Ele não caiu dentro do abismo. Ele não foi para dentro do abismo, do precipício profundo, do caos. Abismo é caos. Precipício
profundo. Usei um buraco que não tem fundo, não acho fundo, tipo o Hades, o Sheol, a mansão dos mortos, onde aqueles que morreram, sem Mashiach Yoshua, estão a cair nesse abismo, no mundo dos mortos, na perdição, não acho fundo. Não tem fundo. Simplesmente não tem fundo. E agora vemos o mundo. Será que Benjamin Netanyahu quer ser Mashiach? Será que Donald Trump quer ser o Jesus Cristo, o Cristo? Para os cristãos? Será que o Ayatollah Eli Khamenei quer ser o Mahdi? Tudo velho, né? Trump, acho que fez 79 anos. O Ayatollah ali, acho que já tem mais de 80. Benjamin Netanyahu também está caminhando a caminho rumo aos 80 anos. Mas esses homens não querem largar o osso, o filé, o poder, né? Eu disse numa última pregação minha que o anti-Mashiach, que se chama de anticristo, as igrejas chamam de anticristo, Daniel 8:9 diz que ele é um corno pequeno, em espanhol, um chifre pequeno, que vem do norte de Israel, crescendo para o oriente. Vai tomar aquilo ali tudo, né? Iraque, Irã, Pérsia, Omã, Bahrein, Kuwait, até a Arábia Saudita vai ter medo dele. Emirados Árabes Unidos, Marrocos, né? Do outro lado da África do Norte ali também Líbia, Eritreia, Sudão, Etiópia. O Egito, Daniel 11:41 diz que com sua mão, 11:42, tomará o Egito para ele, né? As preciosidades do Egito. O Egito vai pertencer a essa besta, né? O chifre pequeno, vai começar pequeno, mas ele vai se tornar grande quando 10 reis, em uma hora, combinarem e derem todo o poder, a autoridade desses 10 reis a esse chifre pequeno. Aí a Bíblia diz que dos 10 chifres ele arranca 3, né? Remove 3, né? Mas ele vai virar a besta porque 10 reis, 10 nações, 10 poderosos da terra, juntarão 10 poderes e darão todo o poder que a eles pertencia à besta, ao chifre pequeno. Mas esses homens, eles têm síndrome de salvadores, né? Benjamin Netanyahu, né? E o Heber de Lubavitch diz para ele apressar as coisas, para ele apresentar o Mashiach. Ou será que Benjamin Netanyahu acha que ele é Mashiach? Donald Trump é outro aí que eu penso que vai ser difícil retirar ele do poder, né? Já fala de mudar as emendas da Constituição americana para ter uma terceira eleição, mas também eles sabem que se houver uma guerra e se declarar lá a lei marcial como na Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né? Então não tem que ter mais eleição. Enquanto a guerra não terminar na Ucrânia, não vai haver eleição. O Putin, 20 e tantos anos no poder, né? Mas ele já ganha todas as eleições porque não tem quem pode concorrer com ele, né? Alexander Naval, que era o concorrente dele, morreu na prisão, uma morte sem explicação. Na Rússia é assim, né? Já o Irã, o Ayatollah só sai do poder quando morre, né? Era o Ayatollah Khomeini, agora é o Ayatollah Eli Khamenei, né? Mas todos têm síndromes para querer ser salvo. Agora presta atenção, eu já preguei várias vezes, assim, bati e é o correto, né? Quando o anti-Mashiach vier, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte virá contra ele, que é a Rússia, né? Ele tomará o Egito, não entrará na Jordânia, né? Onde está Edom, os filhos de Moabe e os sobreviventes de Amon.
tomará outras terras. Os líbios, persas é o Irã, Cuxi, Etiópia, Eritreia, Sudão se porão aos seus pés. Vão submeter a besta, ao antimachia. Penetrará no país do esplendor, na terra formosa, na terra gloriosa. Né? É uma pergunta, né? Eu já fiz essa pergunta uma vez, né? Deixei ela no ar, né? Seria Benjamin Netanyahu que vai querer ser esse personagem? A Pérsia, o Irã está sujeito a Benjamin Netanyahu? Fut, a Líbia, está aos pés de Benjamin Netanyahu? Cuxa, a Etiópia, está aos pés de Benjamin Netanyahu? Quem ganhou a guerra dos 12 dias aí? Israel contra o Irã. O Irã está debaixo dos pés de Israel? O valentão aí, nós vimos que é os Estados Unidos, que até xingou Israel. Xingou o exército de Israel, xingou o Benjamin Netanyahu, porque o Trump xingou. Ele mandou parar, cessar fogo, o primeiro-ministro não parou, o exército de Israel. Falou uns palavrão contra Israel. Né? Depois, quando ele alega que evitou uma guerra atômica entre Índia e Paquistão. E lá, não sei, acho que foi do Paquistão, quis indicar Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. Agora, de novo, ele soltou bomba nas 3 usinas nucleares do Irã. Acho que um deputado da Noruega disse que o Trump tinha que receber o Prêmio Nobel da Paz como pacificador, mas todo mundo sabe que Donald Trump é um incendiário. Se é um pacificador, com a pombinha, né, da paz, ele também é um incendiário. Veja, Somália, Iêmen, Irã, né? Gaza. Gente, é sangue demais da conta. Mas a besta vem, né? Simplesmente a besta vem. Acredito que estamos próximo. Haverá uma guerra, gente, chamada guerra do Gog, Ezequiel 38, 39. E Israel vai vencer essa guerra. Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres, 7 anos queimando armas. Diz a Bíblia em Ezequiel 39, Ezequiel. Israel vencerá essa guerra. Hein? Pode ler lá. Também haverá uma outra guerra. Essa é a última, é o Armagedon. A do Gog, Israel vai vencer. O Gog é a Rússia, que vem com numerosos povos, nações do extremo norte. Mas Bet-Togar, Meseque, Tubal, Gomer, vem com o Irã, a Pérsia, vem com Fut, a Líbia, Cush, Etiópia, o Sudão. E vem ali no Mar Morto, ao leste do Mar Morto ali, Oberinho, o Vale do Oberinho, vai ser enterrado todo mundo aí. Vai ser uma vitória grande, né? Eles falam que Israel hoje tem 90 bombas nucleares ou 200 bombas nucleares, mas Israel não admite ter bomba atômica, mas todo mundo já sabe, tem provas que tem nos submarinos, né? E Jeová dará a vitória na guerra do Gog. Mas antes da guerra do Armagedon, quando a besta aparecer, manifestar, Israel vai ser tomado, invadido. Mesmo o terceiro templo que eles vão fazer, é a Bíblia que diz que a besta, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, vai se sentar no terceiro templo e vai obrigar a adorar ele. Então, ele vai tomar até o terceiro templo. Daniel 9:27 não diz que ele vai fazer um pacto de 7 anos? 7 anos? Seria esses 7 anos, os 7 anos que Israel vai queimar as armas da guerra do Gog? Porque esses 7 meses Israel vai gastar enterrando cadáveres, eu não sei. Mas na metade dos 7 anos,
ele vai colocar o terror, a abominação da desolação em cima da nave do templo. E vai se sentar no templo, né? No terceiro templo. Né? E depois ele vai reinar 42 meses. Né? No mundo todo. Né? É o período da grande tribulação. Para mim, essa guerra é depois da guerra do Gog, porque a do Gog, Israel vence. Porém, a besta vai controlar, dominar, tomar Israel por 3 anos e meio. Né? Quando os profetas dos testemunhos, os 2 profetas virão para combater a besta, combater a imagem da besta, combater a marca da besta. Vem para retirar do domínio da besta os 144 mil. Esses que eu li aqui, gente. Apocalipse 14, versículo 4, eram os que se conservaram puros, virgens, castos, porque não havia tido relações com mulheres. Sexo, não fizeram sexo. Eram virgens, né? Segue o Cordeiro também, Mashiach, Yehoshua, não teve mulher, né? 33 anos e meio aqui na Terra, não teve mulher. Agora, lembra do que eu preguei? No milênio, a esposa será a noiva gentílica hoje, que vai casar com o Cordeiro. Esses 144 mil aqui, os judeus lá no milênio, o que eles serão? Né? O que eles serão? Né? Para a esposa. O que era o Benjamim? Os 11 irmãos de Yosef no Egito. O governador era Yosef, né? Que salvou o Egito da fome, salvou o mundo. O que eram seus irmãos lá no Egito? Sua mulher, esposa, estava no palácio. A esposa estará no milênio. Ela é a noiva hoje, mas será a esposa do esposo. O esposo é Yehoshua Mashiach. A esposa dele é gentílica. E esses 144 mil? Quem eles vão servir? No milênio, a Bíblia diz: segue o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros, as primícias. Né? Eles é igual aos humanos, esses 144 mil. A diferença deles é que eles não fizeram sexo com mulher nenhuma, são castos, são virgens, né? Eu sei que aqui eu vou citar essa escritura de Matitial 19, 12. Aqui já está falando de eunuco. Você sabe que o eunuco que cuidava das rainhas era um homem castrado. No caso desses 144 mil aqui, eles não são castrados, mas eles são virgens, são puros. Não fizeram relações sexuais com mulheres. Ou alguém disse assim, escreveu no YouTube: você está tornando isso literal. Quando diz aí não fizeram sexo com mulheres, quer dizer que eles não participaram de nenhuma religião. Mas, gente, todo mundo que nasce hoje, quando eu nasci, eu tenho 52 anos. Eu me lembro, minha mãe me levava para a igreja católica, porque uma criança, ele vai seguir a religião do pai e da mãe. Eu me lembro, fazendo catecismo na igreja católica, né? Quando eu era criança, né? Tinha que ir fazer o catecismo, tinha que frequentar a missa. Minha mãe me levava, eu me lembro. Eu me lembro disso, não só eu, mas meus irmãos e minha irmã. Mas no caso aqui é literal mesmo. Não haviam tido relações com mulheres. Falando dos eunucos, aqui Matitial 19, 12 diz assim: com efeito, depois do Mashiach explicar que mudou tudo, não tem mais divórcio. Moisés, Moshe, o profeta dava divórcio por causa da dureza do coração. Mashiach não dá divórcio. Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, ao homem, diz assim: se o homem, marido, mandar a mulher embora, casando com outra, olha só, o segundo casamento, ele vai condenar. Você, casando com outra, mandando sua mulher embora, você comete adultério, homem, contra a sua primeira esposa. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, olha aí, o segundo casamento, Mashiach diz assim, que essa mulher comete adultério contra o seu marido.
está casado, o homem com sua esposa, a esposa está casada com o marido, e é até que a morte separe. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Eu não dou. O que o Criador uniu, não separe o homem. Eu já expliquei que a maneira do Criador unir é uma mulher virgem e um homem puro que não fez sexo com mulher nenhuma. Isso aqui é matrimônio. Se não tem esses requisitos, é união ilegítima. Atos 15, 29, Jacó, que se chama de Tiago, deu ordem, proibido comer sangue e carne de animal morto sufocado, comidas oferecidas aos ídolos e uniões ilegítimas. E Paulo enfatizou em 1 Coríntios 6 que se um irmão vai se ligar, fazer sexo, ou conviver com uma mulher meretriz, prostituta, que perdeu a virgindade, Paulo diz assim, você vai virar um fornicário, porque os dois vão unir uma prostituta, meretriz, sabe que os dois virarão uma carne só. Você não pode pegar os membros do seu corpo e dar fornicação, homem, irmão. É o que Paulo estava dizendo. Fugir da fornicação, fugir da prostituição. É o único pecado que se comete contra o corpo. Ou seja, vai virar uma mancha. Perder a virgindade vira uma mancha. Nunca mais poderá ter matrimônio. Perder a pureza vai virar uma mancha. Nunca mais homem poderá ter um matrimônio, porque eu defendo que a mulher pertence ao primeiro homem que ela perdeu a virgindade, o homem pertence à primeira mulher que ele perdeu a pureza. Então os dois, isso aí é matrimônio, se ligam. Mas se ela vai fazer sexo com um segundo, um terceiro, manchou. Se ele vai fazer sexo com uma segunda mulher, uma terceira mulher, manchou. Fica um leito manchado, adúlteros e fornicários. Deus e Jeová o julgará. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio e o leito conjugal sem mancha. Hebreus 13, versículo 4, né? E aí o Mashiach vai e diz, né? A não ser por causa de fornicação. O que é isso? A mulher vai casar com um homem e ela diz que é virgem e ela mente, ela já tinha perdido a virgindade. Nesse caso aí, é a única exceção, né? É a única exceção para caso de mandar embora, né? Só se deve mandar embora nesse caso, né? Aí os discípulos olharam e disseram assim, sendo assim, não vale a pena casar, mestre. Aí o Mashiach responde, com efeito, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno, né? E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, os reis, fazia isso para eles cuidar das rainhas, né? Princesas, rainhas, castravam eles, né? Aí Mashiach fala de um terceiro tipo de eunuco aqui. E há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade para compreender, que compreenda, né? Estás a entender? Então a coisa está bem clara, né? Eu vou para o final aqui desta palavra nesta hora, né? Nós vimos aí uma brasileira, Juliana Marins, morreu dentro do vulcão Rinjani, na Indonésia, né? E eu estava vendo a trilha, né, que quem anda com mochilas, os mochileiros, gosta de fazer turismo, viajar, ter aventuras, né? A trilha é um trilheirinho assim, gente, pequenininho. Tem que andar com muito cuidado, porque de um lado é abismo, do outro lado é o abismo do vulcão Rinjani, né? Onde ela caiu, né? Talvez tropeçou, escorregou, mas caiu lá dentro desse abismo, né?
desse vulcão, que é íngreme. Muitos viram os vídeos, mas um drone filmou o resgate do cadáver, do corpo. Íngreme é assim, ó, é um negócio difícil de subir, difícil de descer. Não é plano. Íngreme é inclinado. Né? Eu não sei. Falaram que era 500 metros. Depois ela desceu para 600 metros, porque ao pisar na terra do vulcão, o pé afunda. Né? E os legistas disseram, a autópsia mostrou que ela morreu porque quebrou ossos, né, do peito. Não foi por causa do frio. Nos 4 dias que essa brasileira esteve dentro desse abismo. Mas porque teve trauma, fraturou ossos. A autópsia mostrou isso, mas que coisa, né? Eu vi a trilha lá, o trilheirinho assim. Tem que ter muita coragem, né? Não é a primeira pessoa a morrer dentro desse abismo. E os socorristas, na primeira tentativa de socorrer eles, as cordas parece que só tinha 250 metros. E ela já estava a 500 metros de profundidade, né? E outros mochileiros ali, andando na trilha, fazendo trilha, tinha drone, né? Chegou perto dela. Mas, gente, ali não é lugar de gente caminhar, não. Quem vai num lugar desse tá procurando a morte, porque é um trilheirinho assim que dá para caminhar, mas de um lado e do outro tá o abismo. Eu li aqui na Bíblia. Infelizmente ela morreu, caso triste, né? Já teve gente que caiu ali dentro ali e conseguiram resgatar. Infelizmente ela morreu. Mas eu li na Bíblia, no Salmo 42, versículo 8. Grita um abismo para o abismo. Um abismo chama outro abismo. Né? Então ela perdeu a vida ali, 4 dias ali para resgatar. Né? Você já leu na Bíblia? Eu acho que é em Lucas 8, quando Mashiach Yoshua foi expulsar os demônios do Gadareno, os demônios pediram: não nos mande para o abismo. Aquele vulcão era um abismo, mas há um outro abismo, que nem os demônios querem ir. Permita-nos entrar nos porcos. Os porcos se precipitaram nas águas, no mar. Os porqueiros lá, os cuidadores de porqueiros, ficaram revoltados com Yehoshua Mashiach, porque tomaram prejuízo, né? Os demônios entraram em porcos, os porqueiros, criadores de porcos, ficaram revoltados. No caso hoje, a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, que Mashiach está batendo, está do lado de fora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você quer ser pastor, você vai ser um porqueiro, um criador de porcos, né? Porque os demônios estão entrando dentro dos corpos das pessoas, dentro das igrejas, estão rodando igual um peão. Mesmo as línguas estranhas que se fala dentro das igrejas, eu prego aqui que tem que ter discernimento. As línguas podem ser de Deus, mecânica, o homem remedando, imitando, e pode ser do demônio, do diabo. Não podemos descartar isso, ou seja, o diabo está dentro das igrejas. Quando uma mulher usa esmalte nas mãos e nos pés, os demônios entrando em porcos, e os pastores são porqueiros, criadores de porcos, não prega contra isso. Quando a mulher usa maquiagem, corta o cabelo, usa short, a desgraça do biquíni, fio dental, nas praias, clubes, os demônios entrando em porcos, e os porqueiros querem os dízimos, oferta, dinheiro das pessoas que estão possuídas de demônio e não pode ser liberta, porque as igrejas viraram chiqueiro de porcos, e pastores, pregadores são porqueiros, criadores de porcos. Mas na Bíblia os demônios não queriam ir para o abismo, o Tártaro, porque a Bíblia diz que o Criador Jeová não perdoou os anjos que pecaram, mas os acorrentou no Tártaro, na prisão, para o dia do juízo final. Há um abismo, né? Há um abismo. Depois da morte tem um abismo.
Paulo diz assim, depois da morte, em Hebreus 9:27, vem o juízo, o julgamento. Vai haver a decisão se essa alma irá ou não irá para o abismo. A alma de Lázaro, o mendigo, foi para o paraíso. No caso hoje, as almas sobem para o paraíso. No caso, ainda hoje, as almas que vão ao Sheol, ao gênero de fogo, ao Tártaro, ao inferno, ao Hades, descerão ao abismo. Tudo é decidido quando você morre. Homem e mulher, essa alma sai do corpo. Quem é que vai decidir ali? Se vier demônios, sua alma descerá ao abismo. Se vier os anjos do Criador, sua alma subirá ao paraíso. Alguém vai te receber, homem e mulher, depois da morte. Vai depender da vida que você está vivendo aqui na terra. Vai depender da vida. Sai do abismo, sai do pecado. Gente, vimos aqui também no Mato Grosso um adolescente de 15 anos matando o pai, a mãe e seu irmãozinho de 4 anos. O que é isso? O que é isso? O William Branham dizia que a televisão, que no tempo de William Branham não havia internet. Free Fire, jogos, online. No tempo de William Branham era televisão, lembrando que a próxima geração ficaria neurótica. Porém, a internet não espera, gente. 40 anos. Vem uma geração, ela destrói rápido. Destrói muito rápido. Famílias, pais, mães, o lar está inseguro. Porque as mães e os pais dão tablet, computador, smartphone para as crianças aí já de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Às vezes a internet vai formar um psicopata dentro de casa. Um psicopata. E não é só esse rapazinho que matou pai, mãe, irmão. Não tem filhas, meninas também matando mãe, matando pai. Porque a internet não espera passar 40 anos, não. E agora tem a inteligência artificial, né? Que chegou, acho que tem uns 3 anos, é pior de tudo, né? Não vimos outro dia um rapaz se suicidou porque estava namorando a inteligência artificial lá que tinha a IA, né? O formato de mulher, mas não era verdadeira, né? Mas o trem tem memória, tem inteligência. Pede para se suicidar e vai e se suicida. Que será do mundo, gente? Se a televisão deixou as pessoas neuróticas, William Branham morreu em 65, ele diz, vai ficar neurótico. E hoje eu tenho que pregar aqui a internet, a IA, a inteligência artificial vai fazer as pessoas novinhos, ficar psicóticos, vão virar psicopatas. E nem a psiquiatria, nem a psicologia, médico, psiquiatra, nem os psicólogos vai dar freio. Não tem censura que dá freio nisso, gente. É o fim. É o abismo, eu vou dizer a verdade. A internet hoje é o abismo. Igual esse vulcão Rijane, que essa menina aí, novinha, morreu, do Rio de Janeiro morreu. Você tem a internet em casa, você está andando numa trilha curtinha, e ela vai te puxar. Um abismo chama outro abismo, grita um abismo para o abismo. Não brinque essa coisa, internet, a IA. Eu vou dizer a verdade, pode ser que você não acredite, mas esse trem tem força. Tem o poder da atração. Se te pegar, te puxa. Que coisa! O Criador disse a William Branham, nunca tenha uma televisão em casa. E o irmão Branham obedeceu, nunca teve uma televisão em sua casa. Porém, hoje, a internet é 10 mil, 100 mil vezes pior do que a televisão. Quem poderia usar esses aparelhos, smartphone, sem pecar, sem ser puxado pela força, pela atração para dentro do abismo?
Olha as mulheres, gente. Eu não vou falar mulher do primeiro século, terceiro século, mas mulheres de 60, 70 anos atrás, elas não ficavam o dia inteiro com um aparelho assim na cara, né? A luz assim do aparelho, da tela no rosto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o dia todo, né? Tem pessoas que morrem na rua, distraídos, né? Vai atravessar, o carro passa por cima, né? Que coisa! E a coisa, a tecnocracia quer ir mais longe, quer tirar o aparelho da mão. Quer colocar um chip dentro da cabeça, né? Como Elon Musk já faz com a Neuralink, né? Começou colocando em animais. Animais jogando videogame, super inteligente. Porém agora já está colocando o tamanho de uma moeda em seres humanos. Os dias dos celulares estão fadados, estão contados. Vem um tempo que ninguém vai precisar mais usar celulares. Eles vão vir com a nova tecnologia. É a tecnocracia. A imagem da besta. Hoje a imagem da besta é espiritual, mas ela vai virar uma tecnocracia. Vai chipar todo mundo. Eu não sei se é um chip ou é uma marca quântica, da física quântica. A coisa está evoluindo, gente. É o fim. Olha aqui o Criador. Abençoe essa pregação nesta hora. Que Ele dê capacidade, poder de Rocha, Hakodesh, do Espírito Santo aos filhos e filhas de Deus para escapar de um abismo, né? E hoje o abismo está dentro da sua casa, está na sua mão. Já tomou a sua mente, né? Tem gente que já não se pode mais fazer nada por ele, já não está na fronteira, já cruzou, desceu para dentro do abismo, cruzou a fronteira, já está do lado de lá, já está distante, já não tem mais recuperação, não tem como recuperar. Porém, eu acredito nas Escrituras que os escolhidos, os predestinados, antes da fundação do mundo, os eleitos não se perdem. Olha aqui, Jeová, o Criador, abençoe juntamente com seu filho Yehoshua Mashiach esta palavra nesta hora. Amém.